Olá, muito boa tarde a todos vocês, meus queridos, minhas queridas, meus espectadores de hoje, de algum lugar no futuro. Olha eu aqui novamente, eu sou o João. Esse aqui é o canal da Realize, seu canal de evolução do conhecimento. Hoje eu estou aqui no meu Estúdio Car, novamente, como já tem um outro vídeo aqui nesse canal também, falando daqui de dentro. Estou aqui em São Paulo, em mais uma outra rua, mas hoje está bem frio, tá bem frio, garoando de vez em quando, então por isso que eu acabei optando de fazer esse bate-papo com vocês aqui do meu Estúdio Car. Bom, hoje é o terceiro episódio da nossa série sobre vulnerabilidade e no episódio anterior foi bastante coisa, foi muita coisa comentando, muitos comentários, muito falando sobre a Brené Brown, o trabalho dela, o livro. Mil perdões, porque eu errei o nome do livro. É A Coragem de Ser Imperfeito e não A Arte de Ser Imperfeito, embora também seja uma arte, mas é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu vou deixar aqui o nome correto na descrição do vídeo, tá bem? Então vamos lá. Dos tópicos de hoje, eu tenho para falar para vocês sobre alguns dos mitos sobre a vulnerabilidade, sobre a vergonha e como usar esses sentimentos a nosso favor. Então eu vou dividir esse vídeo em algumas pequenas partes, alguns tópicos. Vou começar com esse daqui, que é essa introdução. Agradecimento a todos aqueles que estão se inscrevendo no canal, a todos aqueles que estão vendo o vídeo. Olha, pode ser que isso não faça sentido para você agora, nesse momento, nesse instante da sua vida. Mas nada é por acaso. Nada é por acaso nessa vida. E eu acredito que em algum momento da sua vida, da sua existência, ou de alguém próximo a você, esse conteúdo vai fazer sentido, vai ser importante para essa pessoa e você vai se lembrar, talvez vagamente, que em algum momento você já viu algum canal falando sobre vulnerabilidade. Existem outros tantos aí, muitos e muitos mesmo, que falam sobre o mesmo assunto. Os resumos dos livros da Brené Brown, as próprias palestras dela, o TED, tem tudo isso à disposição. Esse aqui é mais um para contribuir com tudo aquilo que vocês podem também buscar na internet e aí tirarem as suas próprias conclusões, os seus ensinamentos, as suas lições. Tá joia? Tá beleza? Então vamos lá. Vamos agora nessa próxima parte, vou falar aqui sobre as... Nossa, me fugiu aqui rapidamente, calma aí. Sobre algumas questões que tratam da vulnerabilidade, mas que são mitos, né? Os mitos da vulnerabilidade. Ó, lembrei, demorou um pouquinho, mas eu lembrei. Vou falar sobre os mitos da vulnerabilidade. Então, aguarda aí, segura só um pouquinho, que eu já tô voltando. É rapidinho, é vapt-vupt. Olha eu aqui de volta. Então vamos lá. Muda um pouquinho o cenário, né? Já anoiteceu aqui em São Paulo, continua frio, uma garoazinha. Então vamos lá, sem mais delongas, para esse nosso terceiro incrível, maravilhoso e fantástico vídeo falando sobre vulnerabilidade. Vou melhorar um pouquinho aqui para que vocês possam me ver melhor. E aí, todo mundo me vendo? Deixa nos comentários se sim. Galera, é o seguinte. Sobre a vulnerabilidade. Alguns dos mitos sobre a vulnerabilidade. Vou citar alguns quatro aqui que também são descritos no livro. Mais uma vez, o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito e Não a Arte. A Coragem de Ser Imperfeito, me perdoem a gafe no vídeo anterior. E também vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nome correto, tal. E fica aqui a dica. Procure na estante virtual, procure nos sites que vocês costumam comprar seus livros, pesquisar sobre livros, né, da Amazon e outros tantos por aí. Veja no sebo perto da sua casa, no vizinho, enfim, tem vários lugares em que você consegue encontrar esse livro. Se fizer sentido para você de querer se aprofundar mais, ler o livro inteiro para ter mais conhecimento sobre o assunto, para entender melhor sobre vulnerabilidade. E se fizer sentido, novamente, se vocês quiserem, coloquem nos comentários, que aí eu trago uma série especial especificamente sobre o livro para a gente ler, fazer um debate, fazer um bate-bola a respeito dele. Beleza? Vamos lá. Mitos sobre a vulnerabilidade. O primeiro e mais conhecido mito é de que a vulnerabilidade é uma fraqueza. Ora, pois, mas se a vulnerabilidade é o centro das emoções e sensações, como descrito aqui pela Brené Brown,
se nós a considerarmos como fraqueza, então nós estamos dizendo que todos os sentimentos são fraqueza. Então, isso está atrelado à vergonha, ao medo, ao senso de não pertencimento, mas também está atrelado a amor, alegria, ao pertencimento, né, ao acolhimento e à empatia. Então, se você disser para você mesmo que é, que a vulnerabilidade é uma fraqueza, perdão, estava só trocando de mão aqui, que a vulnerabilidade é de fato uma fraqueza, isso quer dizer que você está dizendo que todas as suas emoções são fraquezas, ou seja, todas as vezes ou na maioria delas em que você sentir algum tipo destas emoções, qualquer uma delas, você está dizendo para você mesmo que isso é uma fraqueza. E muitas vezes é necessário para que você experimente a vulnerabilidade, para que você entenda e trabalhe a sua vergonha. Vou falar um pouco mais sobre vergonha já já também. É importante que você experimente a vulnerabilidade, experimente se sentir vulnerável, experimente se entregar a quem você entender que é justo, entregar a sua história, contar a sua história com todo o coração. Lembra de coragem, né? Coração, coragem, contar a sua história de todo o coração. Lembra disso? Tá lá no outro vídeo. Inclusive eu dei uma editada lá, se você não assistiu logo depois da postagem, sugiro que assista novamente, dê uma melhorada ali no formato. Tô aprendendo também, afinal de contas, esse é o canal de evolução do conhecimento, mas não é sobre isso hoje que a gente está falando sobre vulnerabilidade. E o primeiro mito é: vulnerabilidade é uma fraqueza. Na verdade, se você souber como trabalhar com ela, como buscar entender a sua vulnerabilidade e trabalhar com ela, cara, você vai explodir de criatividade, de inovação, se abrir a novas ideias, e isso é maravilhoso, incrível e fantástico. Experimente, você vai se sentir bem. Um segundo ponto, ou um outro ponto, vou trazer quatro aqui, tá? Mas existem muitos outros, vou trazer quatro que são abordados durante o livro, que vulnerabilidade não é comigo. Ou seja, como se eu pudesse me excluir da vulnerabilidade. E lembra lá atrás que eu falei que muitas vezes hoje a gente procura anestesiar os nossos sentimentos, e quando você anestesia um sentimento, você não consegue anestesiar um único e exclusivo apenas. É como, fazendo apenas um paralelo, àquela anestesia da hack ou anestesia geral, ela não anestesia um único local, um único nervo, um único músculo, ela anestesia o seu corpo por inteiro. Então, a mesma coisa acontece com as emoções. Você não consegue anestesiar apenas uma das emoções, você anestesia todas juntas. Então, quando você diz que a vulnerabilidade não é comigo, que eu não sinto, que eu não me perco, que eu não tolero ser vulnerável, você está dizendo que você não tolera ser emotivo, que você não tolera ou não quer experimentar o amor, porque muitas vezes para que a gente possa amar é imprescindível que você sinta a vulnerabilidade, que você experimente a vulnerabilidade. Esse é apenas um dos sentimentos. E quando a gente também bloqueia a vulnerabilidade, a gente dá um ponto positivo para a vergonha, e aí dando um ponto positivo para a vergonha, a gente está dizendo que a gente tem mais defeitos do que a gente realmente tem, a gente está dizendo que a gente não é suficiente, e a gente está dizendo que a gente é imperfeito, e aí para nossa mente, tudo que a gente disser, fizer, vai ser pouco ou nada para as pessoas, para o meio em que você vive, que você está presente, seja trabalho, escola, família e todos os outros também. Então, vulnerabilidade não é comigo, isso é um grande mito, porque sim, nós todos experimentamos, e quando nós experimentamos e nos deixamos levar um pouco mais pela vulnerabilidade, muito mais nós temos a ganhar. Acreditem nisso, tá bem? Isso está descrito por meio de uma pesquisa, por meio de uma pessoa que é formada e que tem todas as qualificações para esse sentido, que é a Brené Brown. Eu estou apenas trazendo aqui um pouco mais dessa ideia e também de relatos meus de experimentação disso, tá? Então isso é real, é fato. Um outro ponto, eu fiz até uma colinha aqui, que ser vulnerável é expor a própria vida. Calma, a exposição da própria vida. E quando a gente fala de expor a vida, não é você expor algo que porventura aconteceu com você no seu Instagram, no seu Facebook ou em alguma outra rede social. E exposição que eu estou dizendo é expor, hoje eu fiz sei lá quantas flexões ou quantas abdominais.
terminei com o meu namorado, namorada, e estou muito bem quanto a isso. Essa superexposição não é ser vulnerável. Cuidado, isso é um grande trocadilho. A exposição, a exposição que trata a vulnerabilidade é para aquela pessoa para a qual você permitiu que ela esteja no seu meio, aquela pessoa que você se sente bem em contar a sua história, que você se sente bem e ela se solidariza com a história que você está contando do seu com relação à sua vulnerabilidade de uma maneira geral. Então não é expor a sua vida, é você contar a sua história de todo o coração para a pessoa ou para as pessoas que você assim entendeu que valem a pena que você divida isso com elas, né? Isso é uma honra, é uma divisão de honra com elas. E um outro mito, o quarto mito, né? Para a gente finalizar essa primeira parte aqui falando sobre os mitos da vulnerabilidade, é que eu dou conta sozinho, eu vou experimentar essa tal vulnerabilidade, e aí depois, conforme eu sentir comigo mesmo, aí eu vou e falo e experimento com as outras pessoas. É o seguinte, vulnerabilidade é algo que é para ser experimentado com outra ou outras pessoas, né, com uma divisão em que você seleciona quem são essas pessoas que estão habilitadas a serem é, a ouvirem a tua história, a ouvirem o que você tem a dizer, a ouvirem as tuas ideias, a experimentar essa vulnerabilidade com você. Ou seja, não é possível ser vulnerável sozinho. Você não consegue fazer uma vulnerabilização, tá? Isso não é possível. Toda vulnerabilidade, ela é e precisa ser experimentada em mais de uma pessoa, né? E quando eu falo de selecionar, por quê? Lembre-se que você vai estar contando a sua história, ou alguma história para essa pessoa, e essa pessoa, você entende que ela terá empatia para com você nesse sentido, e para te dar um conselho, para te dar um auxílio, alguma coisa nesse sentido, para que isso te traga conforto, né? Para que você se sinta bem e para que você diminua a sensação de vergonha, que é o próximo tópico. Me dá 30 segundinhos, vou tomar uma aguinha aqui, evapt-vupt, e aí a gente vai pro tópico da vergonha, e daqui a pouquinho eu já vou fazendo aqui o encerramento dessa primeira série do canal da Realize sobre vulnerabilidade. Me conta aí o que que você está achando, o que que você não está achando, e etc, tá bom? Valeu! Voltando aqui, e agora vamos falar sobre a vergonha. Por que que eu estou separando aqui esse vídeo em trechos? A aguinha parece que não foi suficiente. Por que que eu estou separando esse vídeo em trechos? Porque assim, para que de repente fique mais claro o entendimento, esse é um vídeo pelo menos até aqui, de fechamento desse assunto sobre vulnerabilidade e etc. Fico no aguardo de vocês sugerirem outros assuntos. Vou trazer mais coisas aqui a respeito de comportamento, de coisas triviais, como já foi dito aqui. Mas hoje o assunto é finalizar o assunto, pelo menos nesse momento, o assunto sobre vulnerabilidade. Lembrando que isso está no livro A Coragem de Ser Imperfeito, e não a Arte, é a Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Você encontra nas livrarias, principais livrarias, nos sites, no estante virtual, na na Amazon, num sebo perto da sua casa, em vários lugares, se assim você quiser se aprofundar sobre o assunto, beleza? Sobre a vergonha. Então vamos lá. A gente fala muito pouco sobre a vergonha, porque o próprio nome já nos traz esse desconforto, vergonha. Quando falamos de vergonha, a gente está falando de um sentimento doloroso, um sentimento que nos incomoda, um sentimento que nos dá aquela contorcida assim na coluna, porque lembra a imperfeição, lembra algo que não é bom, que não é exatamente da forma que talvez você pense que deveria ser, porque é do meio em que você está inserido. Então, Brené Brown também classifica esse sentimento de vergonha como imperfeição, como um sentimento doloroso, como eu acabei de falar, né? E isso traz um baita de um desconforto na grande maioria das vezes, quando a gente vai falar, e principalmente
nós falamos pouquíssimo sobre a vergonha. A gente consegue apontar a vergonha alheia para usar ela como uma forma de controle muitas vezes, mas a gente tem uma grande dificuldade de falar da nossa própria vergonha, né? Aquela trocadinha de mão aqui rapidinho. Então vamos lá. E a vergonha ela está inserida em todos os nossos campos da vida, porque ela faz parte de nós, correto? Muito bem. Então se ela faz parte de nós, como é que a gente pode lidar melhor com a vergonha? Já que ela é um sentimento que causa esse tipo de dor. Eu trouxe até uma colinha aqui, né? Para que a gente possa sintetizar bem essas informações. Presta atenção nessas perguntas que eu vou fazer aqui. A vergonha, muitas vezes, na grande maioria das vezes, também ela está associada à escassez. A escassez é a falta de algo ou algo que está incompleto, imperfeito, não está atingindo toda a sua plena capacidade. Você pode dar o nome que você quiser para escassez. E a vergonha está dentro de um desses preceitos que estabelecem a escassez. Isso pode acontecer, de novo, na sua escola, no seu trabalho, no seu meio familiar, no seu meio de amizades, né? Em todo e qualquer lugar. Preste atenção nessas perguntas aqui que tem a ver com vergonha e também estão ligadas à escassez. Veja se isso de repente faz parte para você em alguns dos meios em que você frequenta com habitualidade. Por exemplo, aqui, o medo do ridículo é levado em consideração todos os dias no meio ali em que você está. Você tem medo do ridículo. Apontar culpados é comum. O valor das pessoas está atrelado àquilo que elas entregam, a forma como elas se comportam, a maneira como elas se vestem. Como é que está atrelado essa questão de valores dentro desses meios em que você trafega, né? Escola, trabalho, amigos, etc. Como é que são esses valores? Eles são impostos de alguma forma? Por que essas perguntas? Porque muitas vezes, eu até comentei isso no vídeo anterior, às vezes a cultura da vergonha ela é implementada nas empresas ou ela é colocada nas empresas, às vezes de uma forma clara, uma forma direta e às vezes de uma forma indireta. Por que eu dei essa risadinha? Porque às vezes as pessoas nem sequer se tocam que estão sendo controladas por conta da vergonha que é delas mesmas. Exemplo, numa reunião, num bate-papo, já comentei isso no outro vídeo também, em que você tem uma ideia que vai melhorar algum procedimento, algum processo, seja no seu grupo escolar, seja no seu grupo da faculdade, seja no seu trabalho, seja dentro da sua família, e você fica com vergonha, com medo de expor a sua ideia por conta de se sentir ridículo ou de ser de fato ridicularizado. E acredite, eu já presenciei isso. Eu venho desse meio de empresa, já trabalhei em empresas no setor de treinamentos e já vi pessoas sendo ridicularizadas por conta das suas ideias. E, às vezes a ideia só precisava de um pequeno ajuste, de um amadurecimento, e isso por vezes aconteceu depois, né? Como às vezes até no próprio meio familiar, em uma discussão com os filhos, com a esposa e etc. E, e um ou outro acaba se sobrepondo nesse jogo de quem oprime mais por meio da vergonha. Acreditem, isso acontece, e acontece a todo momento. E como é que a gente lida melhor com isso? Tem mais uma outra pergunta aqui que tem a ver com comparação. Acontece muito também quando há um ambiente de muita escassez. Então vou ser bem breve nessa aqui, tá bom? Sobre há muita disputa comparativa nos meios em que você trafega habitualmente? Muita fofoca, muito apelido pejorativo, aqueles apelidos que denigrem a imagem da pessoa, que denigrem a figura, né, da pessoa. E existe um padrão ideal, é cobrado um padrão ideal de você, das pessoas do seu meio? Fica para pensar, fica a reflexão aqui quanto a essas questões. Se isso está acontecendo no seu meio, se isso está impedindo você de entregar o seu máximo potencial. Lembre-se sempre de se lembrar, de nunca mais esquecer que para que a gente possa entregar o nosso máximo potencial, é importante que a gente entenda como é que estão os nossos sentimentos, como é que a vergonha está nos impedindo de exercer esse máximo potencial,
em qualquer um dos seus meios e principalmente como é que ela pode impedir você de ser mais criativo, de ser inovativo. Acredite ou não, quando você se entrega, ou quando você experimenta, às vezes você não precisa se entregar, porque quando a gente fala de entrega, às vezes as pessoas levam ao pé da letra nessa questão de se entregar à vulnerabilidade. Ah, você é vulnerável para tudo, etc. Não, calma, calma. Lembra da superexposição? Superexposição não é vulnerabilidade. É você, às vezes, se supervitimar com algumas situações, né? E aqui não é um termo taxativo, mas são situações que acontecem e é apenas para que a gente faça uma reflexão a respeito disso. Será que às vezes a gente não está se vitimando ao invés de e experimentando essa tal vulnerabilidade, né? Que, sinceramente, é uma palavra que é muito pouco falada nos dias atuais e até num tempo remoto. Afinal de contas, né, eu apenas sou jovem há mais tempo, mas eu já tenho uma rodagem por aqui. Então, essa questão do medo. Então, essas coisas emperram as pessoas e trazem o medo para dentro dos seus ambientes de uma maneira nociva, né? E esse excesso de medo pode causar alguns problemas. Por exemplo, quando você tem uma cultura muito forte de medo, as pessoas podem desenvolver certos vícios, o quê? De trabalhar muito, porque trabalhando muito você se exime da responsabilidade, a verdade, como se a verdade não chegasse até você. Você cria certos vícios de, às vezes, ficar muito tempo ligado numa tela, de consumir muito mais alimentos do que é o necessário, principalmente doces, açúcares e etc. Fumar, cigarro, outros tipos de entorpecentes, se entorpecer. Esse é um dos grandes riscos quando você não reconhece e não consegue trabalhar com a vergonha, com a sua imperfeição. Somos todos imperfeitos, né? Somos todos imperfeitos, mas somos imperfeitos com possibilidade de melhoria, sempre, a todo momento. Então, como é que a gente trabalha com a vergonha, como é que a gente melhora a vergonha? Pequena pausazinha aqui e a gente já volta para eu entrar agora na parte final desse assunto, né? Falando agora sobre um pouquinho de como é que a gente lida com a vergonha, como é que a gente pode melhorar com a vergonha, como é que a gente tira proveito da vulnerabilidade. E vou encerrar falando sobre a arena. Lembra no vídeo anterior, para quem assistiu, né? Se você não assistiu, volta lá e assiste, vai ser legal, vai ser interessante, vai ser bom ler os seus comentários. E eu vou falar sobre a arena para a gente encerrar aqui esse vídeo incrível, maravilhoso, fantástico, trazendo aqui os mitos. Já trouxemos aqui os mitos sobre a vulnerabilidade. Falamos agora sobre a vergonha e vou falar como lidar com a vergonha. Um minutinho, volto já. Bora lá para esse trecho agora, que é o trecho de encerramento desse nosso vídeo, do nosso terceiro episódio, falando sobre vulnerabilidade, sobre imperfeição, sobre vergonha, sobre mitos e etc e tal, certo? Então vamos lá. Falei bastante sobre vergonha, né? E alguns de como ela age, o que ela pode causar na gente quando a gente refuta, quando a gente se deixa muito levar pela vergonha. Lembrando que vergonha também traz medo, né? A gente tem medo de não pertencer, a gente tem medo de não se encaixar. Olha só essa palavra, eu usei ela algumas vezes nessa série desses vídeos. Muitas vezes a gente tenta se encaixar nos meios em que a gente está vivendo, seja no meio da sociedade, no meio dos amigos, no trabalho, a gente tenta se encaixar. Quando a gente tenta se encaixar, normalmente a gente está se diminuindo para caber naquele espaço. Pensa sobre isso, tá? Reflita sobre isso. Então, o quanto você às vezes está tentando se diminuir para caber em determinados espaços. E isso realmente é você? Tem a ver com você? Pensa, reflita sobre isso. E aí, como é que a gente lida da melhor forma com a vergonha? Como é que a gente consegue trabalhar melhor com a vergonha? Sendo resiliente, conseguindo dar uma volta por cima nessa situação que nos trouxe a sensação de vergonha, de comparação, de medo, de sensação de imperfeição. Lembre-se, nós somos imperfeitos e está tudo bem. A questão é como você lida com isso, é como você se aceita, é o quanto você é amoroso e tem compaixão com você mesmo. Então, e acredito que é a melhor maneira de você lidar com a própria vergonha é sendo resiliente, é tendo
uma autoaceitação muito positiva. Lembra do que eu falei no vídeo anterior, de você conversar com você mesmo da melhor maneira possível, como se você estivesse conversando com alguém que de repente acabou de passar por um desastre. Você não vai falar com essa pessoa com a maior compaixão possível, com o maior amor possível que você puder transmitir para ela naquele momento. Então por que que você não faz isso com você mesmo, né? Primeiramente. Então falar com você com a autoaceitação, falar sobre a vergonha. Lembrando, seja seletivo, escolha as pessoas que merecem ouvir a tua história sobre a vergonha e que vão entender e vão trazer empatia, né, para você nesse sentido. Vou fazer alguns pequenos parênteses aqui sobre empatia que eu achei maravilhosos, uns insights assim incríveis que estão no documentário da Netflix. Vou deixar na descrição do vídeo também aqui mais uma vez sobre o documentário. É, se tiver um tempinho, assistam. Tem 1h16, é rapidinho, é super light, embora o assunto seja pesado, que é vergonha, que é imperfeição, que é vulnerabilidade e afins, tá? Mas é muito legal, tem muitas histórias legais. Eu vou trazer algumas pequenas aqui, só para instigar, de repente, vocês a também assistirem. O que mais aqui? Também trouxe aqui minha colinha, né? Que hoje tem bastante, tinha muita coisa, então preferi trazer uma colinha para não ser repetitivo. Então, reconhecer a vergonha, ter essa essa autoconsciência, né? E essa ser amigo de você mesmo, ter compaixão com você mesmo, falar sobre a vergonha. é, e basicamente é isso. Não, dessa forma você consegue trabalhar a vergonha, você consegue não eliminá-la. A gente não elimina os nossos sentimentos. A gente aprende a lidar com eles. E eu falei sobre empatia, então vou trazer alguns casos aqui que a própria Brené Brown comenta no documentário da Netflix, que tem a ver com as pesquisas que ela fez. Ela fez essas pesquisas, vem fazendo essas pesquisas há muitos e muitos anos, e sempre procurando evoluir, entendendo cada vez mais sobre essas questões de vulnerabilidade, vergonha, imperfeição e falta de empatia, até de solidariedade entre as pessoas. E alguns relatos me chamaram muita atenção. Ela teve a oportunidade, dentre essas pesquisas, de falar com pessoas que perderam entes queridos. É, e eu vou trazer dois relatos aqui que estão lá no documentário novamente, só para instigar que vocês vão lá e assistam, é bem legal. De uma moça que ficava muito irritada porque a mãe vivia mandando mensagens para ela com tudo escrito de uma única forma, cheio de emojis, etc. E aí hoje ela sente falta de receber essas mensagens da mãe porque a mãe não está mais aqui. E um casal que perdeu um filho de 4 anos para o câncer. E esse filho, enquanto aqui estava nesse plano, ele tinha uma mania de ficar batendo uma das portas da casa onde eles vivem. E depois da partida dele, infelizmente, o casal de vez em quando pegava e ficava batendo a porta. Brigavam com ele quando ele estava aqui e tal, mas hoje eles ficam batendo a porta para se lembrar da criança que hoje já não está mais aqui. Então são lembranças de momentos bobos que às vezes a gente não dá importância e que fazem a importância para a gente no futuro. E por que eu estou falando disso? Para falar de empatia, que, por exemplo, uma coisa que também que é relatada nas pesquisas dela é que, por exemplo, uma pessoa que perdeu um filho e que está comentando isso para uma outra pessoa que tem um filho, se essa pessoa que tem um filho mostra fotos do filho para essa pessoa que perdeu, a pessoa que perdeu entende que essa outra pessoa sabe o tamanho da perda que ela teve e isso gera empatia, isso é solidarização, não é vitimismo, não é pena. Conseguem entender a diferença? Então, quando você porventura está com uma pessoa que perdeu alguém, é uma das situações em que isso mais acontece, quando há uma perda, quando essa pessoa perdeu alguém, e se você mostra a foto ou conta um relato do que é o inverso dessa pessoa que perdeu, porque você ainda tem essa pessoa, seja pai, mãe, filho, avô, avó, indiferentemente de qual grau seja dessa pessoa próxima da sua vida, essa pessoa entende que você sabe o tamanho da dor
que ela está passando por conta de você ainda estar com ela aqui. É uma tentativa apenas de traduzir isso para entender o que é empatia. Isso também é ser vulnerável, isso é trabalhar com a vulnerabilidade, é fazer com que a pessoa se sinta bem porque a outra entende aquilo que ela está passando, ou às vezes por ter passado também por uma situação muito parelha. Inclusive, esse final de semana eu tive um papo com uma pessoa próxima, né, que também teve uma perda e foi através desses ensinamentos, através dessa pesquisa que eu tive aqui a oportunidade de fazer um pouco mais a fundo, ainda vou me aprofundar muito mais nisso, né? Mas aí fica a critério de vocês, se vocês querem saber mais a respeito disso, deixem aí nos comentários, seja agora, seja para frente no futuro, quando você estiver vendo esse vídeo, vai ser um prazer responder e falar mais sobre isso, até para sua empresa, para trazer mais produtividade, criação e inovação. Também esse assunto tem muito a ver, acredite, tem muito a ver, tá certo? Então, por meio desses ensinamentos, eu também pude bater esse papo com essa pessoa e tentar expor para ela que eu também já passei pela mesma situação e que eu entendo perfeitamente e que não há palavras que a confortem, mas se ela precisar de um ombro amigo, eu tô aqui. Certo, galera? Então, como é que a gente vive bem com vulnerabilidade? Experimente, sinta o que tiver que sentir, experimente o que tiver que experimentar, seja seletivo, escolha as pessoas com as quais você pode dividir a sua história, contar a sua história de todo o coração, e isso vai te trazer, vai te abrir um leque incrível de ideias, de criatividade, de inovação, de bons sentimentos, tá certo? E só um parênteses rapidinho para a gente finalizar essa parte. Também fiz um comentário a respeito da alegria, que às vezes a alegria é um sentimento volátil, que ela é um sentimento altamente vulnerável, né? E muitas vezes a gente está num momento de extrema alegria e aí de repente você começa a pensar em coisas que não são boas, que são negativas, imaginando um desastre e tal. E tem até uma passagem da própria Brené Brown também que é muito engraçada, que está no documentário, em que ela está indo para uma entrevista no programa da Oprah. A maioria de vocês já conhece a Oprah Winfrey, né? Lá nos Estados Unidos. E quando ela está entrando no carro, no táxi para ir para o aeroporto, ela volta e diz pro marido dela: olha, eu não sei se eu vou chegar lá, tá tudo muito bom, tá bom demais, tá incrível, então se alguma coisa acontecer, eu quero que você se case de novo, e etc. Ele fala: não, não, de novo esse assunto outra vez, não. Não, eu quero que você se case, eu quero que você ame alguma outra pessoa. Inclusive lá na mesinha eu deixei uma lista, e aí ele vira e fala assim: você deixou uma lista? Espera aí que eu volto em 2 minutos. Segura aí. Voltando aqui novamente, galera, para finalizar agora, de fato, por que eu estou fazendo essas pequenas pausas? Para separar em tópicos, né? Toda a explicação. Então, eu coloquei um temporizador aqui para que eu vá seguindo essa ordem, essa sequência, para não perder o assunto. E também para que o vídeo não fique muito longo, porque eu sei que as pessoas não têm muita paciência de assistir vídeos muito longos, etc. Mas o assunto é muito extenso e então não há muito como reduzir ainda mais. Mas vamos lá. Agora esse realmente é para finalizar, complementando a história da Brené Brown. Então ela volta do carro e fala para ele que ele deve se casar de novo, que ele deve amar alguém, etc e tal. E aí ela fala que na mesinha da escrivaninha, da direita, no escritório, tem uma lista. E ele fala: não, peraí, você fez uma lista de quem eu devo me casar? E ela vira para ele e fala assim: não, eu tenho uma lista lá de quem você não deve se casar. E se você se casar com alguma delas, eu volto e puxo o seu pé. São histórias assim até um pouco cômicas, perdão, mas para trazer um enfoque no que muitas nessa questão da alegria, que quando às vezes a gente está muito, muito alegre, está tudo lá em cima, está tudo funcionando lindo, maravilhosamente bem. Puxa, mas o que será que está acontecendo? O que será que vai acontecer? E aí você começa a se retrair, começa a ficar com medo e começa a ter vergonha de sentir toda aquela alegria, toda aquela felicidade e começa a imaginar um zilhão de coisas não boas, né, com aquela situação. O melhor efeito para isso, a melhor maneira de lidar com isso é ser grato. Seja grato todos os dias, agradeça todos os dias, agradeça por estar aqui, pela casa que você tem, pela comida que você está, pela roupa que você veste, né? Pelo trabalho que você tem. Ainda que não seja o melhor, se esforce, busque um outro melhor, ou estude mais, ou converse com mais pessoas, crie mais conexões.
mas seja grato. A maneira de você lidar com esse sentimento vulnerável e volátil que é a alegria, que é a felicidade e que pode te colocar lá em cima e lá embaixo ao mesmo tempo, seja grato. Quanto mais grato você é, mais você entende a beleza da vida. E pequenas dicas aqui do tio João, como alguns me chamam e como eu me chamo aqui, me denomino para alguns aqui também, sobre vulnerabilidade. Experimente a vulnerabilidade. Você não precisa se entregar ao todo de uma vez só. Você pode ir de pouco a pouco. Então, assim, experimente a vulnerabilidade. Experimente como é se entregar ou se deixar ver como você realmente é, sem as taxas, sem as denominações que às vezes são impostas pela sociedade. Eu sei, eu entendo que muitas vezes você precisa entrar em determinados padrões ou em determinadas vestimentas, vestir uma armadura, ou vestir um caráter ali, porque é necessário naquele momento, por conta do trabalho e etc. E nessa questão de trabalho, que tem a vergonha, que tem o medo, que tem a questão da imperfeição, se você já sentiu ou sente algumas desse tipo, eu sei que muitas vezes nem todos aqui vão exercer cargos de liderança ou cargos que vão poder mudar as coisas da noite para o dia. Não se preocupe em querer mudar os outros, mas a mudança maior começa dentro da gente, começa internamente. Então mude a você mesmo, vá treinando mudar você mesmo, vá treinando evoluir você mesmo. E aqui a gente está para auxiliar nisso. Deixe nos comentários temas que vocês querem que eu traga. Mas só finalizando essa parte, mesmo de verdade, experimente a vulnerabilidade, a sua vulnerabilidade, converse com você com compaixão, seja seu melhor amigo, selecione as pessoas que merecem ouvir a sua história com todo o coração, conte a sua história de uma maneira diferente, de uma maneira melhor, de uma maneira para cima e seja grato. São pequenas dicas aqui de todo esse trabalho de pesquisa ainda assim de uma forma superficial, mas um trabalho de pesquisa que eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham simpatizado. E no vídeo anterior eu falei sobre estar na arena. O que é estar na arena? Estar na arena da vida, não é? E que é um discurso de Theodore Roosevelt e que trouxe uma mudança para Brené Brown, principalmente naquele momento em que ela leu as críticas da internet referente ao TED dela, lá de 10 anos atrás, foi um grande divisor de águas para ela. Então, me permitam aqui ler para vocês. Não me atreveria a pronunciar ele todo aqui de cor, né? Porque é um discurso extremamente importante e eu espero que vocês captem a essência dele, tá bem? Então, discurso de Theodore Roosevelt, que foi presidente dos Estados Unidos por 8 anos, no início do século XX. Esse discurso, mais precisamente, tem o nome de Cidadania em uma República e foi dito na Sorbonne, que é uma universidade em Paris, em abril de 1910. Começa da seguinte forma. Perdão. Não é o crítico que importa, mas aquele. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erro e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões e que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, no final, conhece o grande triunfo da conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Esse é um discurso de Theodore Roosevelt, como eu falei agora, na Sorbonne, em Paris, em 1910. Foi um divisor de águas para Brené Brown, quando passou por todas aquelas críticas, e na essência, as críticas sempre existiram, existem e existirão.
Apenas dê crédito para quem as de fato você entende que sim. Então, se você quer criticar o trabalho de alguém, primeiro posicione. Se você está na arena também, você foi lá e caiu com a cara no chão, se sujou de poeira, está sujo de sangue, está olhando para os que estão ao seu redor, que estão ali também com grande coragem. Lembra de coragem? Coração. E enfrentando aquilo que eles têm que enfrentar, de peito aberto e com todas as suas imperfeições. Hoje em dia nós temos muita gente nas arquibancadas, pronto a atirar pedras, a fazer comentários, críticas, etc. Poucos para dizer, olha, você quebrou a cara, mas você estava lá, você foi lá e fez. Eu sou o João, esse aqui é o canal da Realize, o seu canal de evolução do conhecimento. Agradeço enormemente, grato, muito, muito, muito grato a todos vocês que acompanharam a série, que acompanham, que vem acompanhando, que vem comentando. Gratidão aos meus filhos pelos comentários, pelas dicas da Bia, pela dica aqui do aplicativo de edição, que é o CapCut. Novamente vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome do livro, sobre o TED, sobre o documentário. Fiquem à vontade, comentem, falem, fiquem à vontade. É um grande prazer estar aqui e dividir e trazer algum conhecimento para vocês. E eu também aprendo muito quando eu trago isso para vocês. Um beijo no coração de vocês, uma ótima noite, excelente semana. Nos vemos na quarta-feira, como de costume, com mais algum vídeo de conhecimento. E lembre-se, o conhecimento, a vulnerabilidade, tudo isso começa, e a sua mudança de dentro para fora começa com uma ideia. É através de uma ideia que tudo começa, que tudo se inicia. Beijo grande no coração de vocês, nos vemos no próximo vídeo e até lá!